ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas, 1 minuto, temperatura 24 graus. Hoje, 9 de novembro de 2019. Está começando agora, aqui pela Rádio Chapecó, mais um programa Hora Espírita, sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, aonde são abordados temas de interesse geral à luz da doutrina espírita. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, Lei de Destruição. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. No Facebook da Rádio Chapecó, lá você pode ver, ouvir e interagir conosco direto na live do programa que já está no ar. Ou pelo telefone 2049-1200 e também pelo WhatsApp 2049-1212. Você pode também acompanhar o programa pelo seu rádio na frequência 1330 AM ou pelo site radiochapecó.com.br. E lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita. E se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. E você é nosso convidado a conhecer, curtir e compartilhar a nossa fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, onde você terá acesso a todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá tomar conhecimento dos temas dos próximos programas. Estamos também no YouTube e com perfil no Instagram. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Vamos então apresentar a equipe de trabalho desta manhã. Hoje então, operando os nossos canais de comunicação, temos o nosso amigo Marcelo Detoni, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. A nossa querida amiga Sandra Cutieira, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Sandra. Bom dia, Mauri. Bom dia aos nossos amigos aqui do estúdio e a todos que nos assistem e nos ouvem. Também aqui conosco para debater o tema de hoje a nossa amiga Thaís de Andrade, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos colegas, bom dia aos nossos ouvintes. E na operação técnica, aí do outro lado, né? Vocês não veem quem está no Face, o Henrique, da Rádio Chapecó. Eu sou Mauri Busato, trabalhador do Bezerra de Menezes e serei o vosso âncora nesta manhã. Convido você para ouvirmos juntos, então, nesse momento, o recado dos nossos patrocinadores Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
Estamos de volta apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje é Lei de Destruição. E o programa de hoje terá como base o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, capítulo 6. A lei de destruição compõe a lei divina ou natural, ou seja, faz parte das leis de Deus. Podemos nos perguntar como a destruição, que a princípio possui uma conotação negativa, pode fazer parte do amor, da misericórdia e da justiça divina? Essa questão representa o eixo de nossa reflexão, porque tudo tem um sentido dentro das leis do Criador. Como conciliar a lei de conservação e a de destruição? Até onde vai nossa liberdade? Essas e outras questões, como destruição necessária e abusiva, aquelas causadas pelos fenômenos naturais e outras provocadas pelo homem, farão parte da nossa reflexão. Fiquem conosco. Vamos tentar compreender como a lei de destruição faz parte da nossa jornada evolutiva. Para começarmos a entender esse tema, Sandra, como essa lei de destruição age dentro das leis divinas e também como conciliá-la com os objetivos da providência? Bem, antes de mais nada, é preciso que a gente dê um passo atrás e até peça para o nosso ouvinte resgatar o programa de 2 de fevereiro de 2019, que foi no início desse ano, quando foi abordado em todo esse programa, o tema foi leis morais. Porque a lei de destruição, como tu bem disseste no início, ela compõe. A lei divina, entre as suas várias formas de se apresentar, ela abrange também a lei de destruição, porque nós temos um conjunto de leis morais que nos regem a existência, que nos regem a vida imortal do espírito, assim como nós temos leis materiais que regem a matéria. E aí fica no campo das ciências humanas o seu estudo, a física, a química, a biologia, enfim. Questão no capítulo... Esse 3. capítulo é o capítulo 1º da terceira parte, que fala das leis morais como um todo. Que são 10 leis, né? Exatamente. E daí, seguindo esse capítulo, cada um aborda uma das leis. E uma delas é a lei de destruição. Que vamos falar daqui a pouco, ou agora já contigo. Exatamente. E tu bem disseste também, Mauri, a respeito da conotação negativa que nós infringimos, que nós interpretamos quando a gente ouve, né? A gente traz dentro de nós uma conotação negativa. Porque quando a gente ouve falar em destruição, talvez por tantos filmes que nós já tenhamos vistos que exploram essa questão da destruição do mundo, do apocalipse como se fosse o fim de todas as coisas, né? Então nós temos essa veia dramática muito pujante e nós aliamos a destruição com devastação, né? Com hecatombes nucleares, com flagelos naturais de larga escala, enfim, é isso que a gente lembra. E nesse caso, na verdade, essa lei de destruição, como consta nesse livro dos Espíritos, e é a conotação espírita, teria como sinônimos assim, renovação, regeneração, transformação. Quando na verdade a lei de destruição, ela objetiva exatamente isso, a transformação das formas para que elas se renovem. Porque ela age sobre o elemento material perecível e transitório. Lembrando que o nosso espírito é imortal. Então, até viajando um pouco nessa veia dramática que nós temos, imaginando assim, que se houvesse uma hecatombe nuclear e o planeta Terra fosse destruído, o que seria destruído? Parte material. As formas perecíveis. Todos os espíritos que aqui habitam continuariam vivos em outro plano. Ou seja, essa é uma lei que vale para a matéria. Então, ela serve para, renovando as formas, transformar o elemento espiritual, eliminando aquilo que não é bom, que não é mais necessário,
que não faz mais parte, ou não deve mais fazer parte da nossa essência, para que a gente possa, então, elevar-se nessa escala evolutiva, né? Renovando os nossos conceitos morais. Então, quando a gente fala assim, em lei de destruição, apocalipse, transição planetária, dilúvio, a gente está falando da mesma coisa. Né? E qual é o objetivo dessa lei? É justamente renovar as nossas disposições íntimas, renovar as formas, corrigir as deturpações, né? Porque a gente sabe que nessa nossa caminhada evolutiva de várias encarnações, a gente já falou bastante sobre isso em outros programas, né? Nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Então, nós temos alguns débitos a resgatar. E a lei de destruição age nos auxiliando para corrigir essas deturpações. Porque Deus vai permitindo que nós resgatemos os nossos débitos pelo amor, pelas ações do bem. Mas, às vezes, a gente insiste em não enxergar essas oportunidades. E ele aguarda. Até que chega um ponto que então vem a lei de destruição e age. E ela age tanto nos indivíduos quanto nas coletividades. Então, a gente pode interpretar assim, uma enfermidade como a lei de destruição agindo. Nós podemos interpretar, às vezes, um revés financeiro, a perca de um emprego, na esfera individual, como a lei de destruição agindo. Nos convidando a eliminar a parte que nós não mais precisamos, aprender com aquilo e sairmos mais forte. Porque diz o ditado popular que o que não mata fortalece. Então esse é o sentido, é da transformação, é da renovação. Se eu entendi, você estava quase dizendo que nós fomentamos com a ingratidão a chegar a nós até a lei da destruição. Mais ou menos isso, né? Falou? Talvez pela ignorância, né? Ser grato é o grande caminho. Gratidão é tudo. É interessante também que se diga, né, dentro dessa questão que a Sandra estava comentando agora, em relação à lei de destruição, que a destruição pode se tornar abusiva, né, entre nós próprios seres vivos, porque tem essa destruição, né, causada pelos flagelos, mas também tem aquela destruição causada pelo homem. E muitas vezes essa destruição causada pelo homem, ela se torna abusiva em relação aos próprios seres vivos, que a gente pode colocar aí nesse âmbito, né, como os outros seres humanos, e também em relação aos animais. Porque o que existe? É importante que a gente se fale que tudo no universo, tudo dentro do nosso planeta, tudo foi determinado e tudo foi muito bem planejado e organizado pela divindade. Tudo segue uma ordem, tudo segue um padrão, e isso quanto mais se estuda, mais a gente tem noção, né, do quanto isso é perfeito, do ecossistema, das relações entre os animais, entre todos os seres vivos, da evolução do princípio inteligente, que até foi visto, né, no último encontro, no último seminário espírita que nós tivemos. Então, no momento em que nós interferimos de forma abusiva nesse contexto, há uma destruição e há um prejuízo causado pelo homem em relação a isso. Por isso que a gente vê assim, quando o homem, por exemplo, destrói uma espécie, o que tudo isso causa na cadeia, né? Na cadeia evolutiva, o que isso acontece em relação ao ecossistema que a gente vê seguidamente dos nossos noticiários, e muitas vezes também o homem é responsável, né, pelas catástrofes ambientais em decorrência da poluição extrema, em decorrência do nosso mau uso dos bens materiais, que nós vamos acumulando lixo, né, na natureza, que é tão falado isso, e tão importante, né, a questão do lixo, e que tudo isso tem a ver também com a nossa capacidade também de destruir, e que de certa forma, aliás, né, não é nem de certa forma, ela é totalmente abusiva, porque o homem foi degradando a natureza e os próprios animais, né, de forma destrutiva, e isso hoje nós percebemos todas as consequências na nossa realidade. E quando a gente também fala dos animais, é importante que a gente diga que os animais, na maior parte, estão aqui, né,
como nós, também cumprindo o seu papel dentro da cadeia evolutiva. Eles são necessários. E que quando há esse abuso, por exemplo, na caça predatória, infelizmente a gente ainda vê muitas pessoas que têm prazer, né, pela caça predatória. É muito diferente de você, como os próprios animais. Os animais caçam, mas os animais caçam para se alimentar. Os animais não caçam pelo seu bel prazer, vamos dizer assim, né? São muito poucos que têm essa agressividade só pelo ato de destruir. Mas o homem, infelizmente, em razão ainda da sua animalidade, né, do seu primitivismo, ainda pratica esses atos de destruição que nós poderemos considerar abusivos dentro das leis naturais. O homem, a gente entende que ele é um agente de Deus na lei de destruição. Muitas vezes ela acontece tendo o homem como agente. Mas aí vai uma diferença bem grande, que é isso que a Thaís nos traz, entre aquilo que é necessário e aquilo que é abusivo. Então, para tomar esse exemplo também da caça, existe a caça predatória, que a Thaís estava falando, que é o abuso, e tem, por exemplo, aquela caça que ela tem um período restrito, né? Em que é permitido caçar determinados animais, porque a população deles cresceu a tal ponto que está ameaçando outras culturas, outros cultivos, outros animais. Então o homem acaba naquele momento agindo como a própria natureza no reino animal, que eles se autocontrolam a população das espécies, né? Uhum. Através da cadeia alimentar. Então nesse momento, nessa caça de controle, né, o homem está sendo agente benévolo da destruição por conta de manter um equilíbrio maior do contexto, né? Mas na caça predatória ele está abusando dessa possibilidade. Caça esportiva, é terrível isso. Mas vamos fazer o quê? Eu acredito que tudo isso teria que ser analisado sempre pelo ângulo do amor, da bondade divina e do bem de todos os seres vivos no planeta. Se analisar e tomar decisões, como a Sandra colocou agora, dessas destruições que sejam construtivas, podemos dizer assim, dentro do amor e da caridade, nunca erraria. Thaís, como podemos conciliar as leis de conservação, que também é uma lei, dessas 10 que a gente citou no início, e destruição no que diz respeito à vida humana? A gente pode relacionar também isso com a questão anterior, né, nesse tocante à necessidade de renovação. É interessante que a gente tenha presente que a lei de conservação também é uma das leis morais, também é uma lei divina. Muito importante que todos os seres vivos, todos nós, animais racionais e animais não racionais, temos no nosso íntimo, né, esse instinto de conservação. Tanto é que, em frente a um perigo, como nós nos portamos, ou nós enfrentamos esse perigo ou nós fugimos. E isso já está em nós justamente por isso, para que nós defendamos a nossa vida, para que nós procuremos atender às nossas necessidades básicas. Então, quando a gente fala de lei de conservação, a gente também está falando, né, daquela necessidade de alimentação, de abrigo, de trabalho. São as necessidades básicas que todo ser humano precisa e que busca para se conservar. E fazendo isso, o que ele está fazendo? Ele está agindo de acordo com a providência divina, ele está colaborando para a sua própria evolução, para o seu próprio progresso e para o progresso da sociedade. Agindo assim, buscando essa lei de conservação. Só que nós precisamos entender que dentro do nosso atual estágio evolutivo, dentro da nossa materialidade, a gente não pode esquecer que nós ainda estamos num estágio de infância espiritual, podemos dizer assim. Nós estamos presos à matéria, somos muito materiais ainda. Então, a destruição também é necessária dentro desse processo. É necessário que tudo se destrua para que tudo, como falou bem o Mauri no início, se renove, tudo se modifique, se transforme. Então sabemos que a destruição, em muitas vezes, ela vai ocorrer no ser humano em forma de doenças, em formas de acidentes, em formas de mortes violentas, e que
em determinados casos, ou em muitos casos, isso também vem ao encontro das nossas provas, das nossas expiações, em decorrência do nosso passado espiritual. Então, tudo tem um porquê dentro da lei divina. A gente, no momento que as coisas acontecem, nós não entendemos, nós muitas vezes nos revoltamos, não queremos aceitar determinadas doenças e situações que acontecem conosco, mas quando a gente tem um olhar um pouco acima da matéria, nós percebemos que tudo tem um sentido e um aprendizado muito maior, uma lição que nós precisamos aprender. E também a gente não pode ficar preso só a essa destruição mais, digamos assim, dolorosa. O nosso corpo físico, ele tem um prazo de validade. Todos nós nascemos com um prazo de validade, com uma quantidade de fluido vital. Um dia, os nossos órgãos, mesmo que a gente não tenha nenhuma doença grave, eles vão começar a se deteriorar. Isso faz parte da nossa vida humana, né? Da nossa vida terrestre. Tudo se transforma. Então, nós vamos deteriorar o nosso corpo físico, nós vamos perder o nosso fluido vital. Mas é importante que a gente entenda que isso também faz parte da transformação. Porque é só a parte material, como bem falou a Sandra na primeira questão, que é só a parte material. O nosso espírito começa uma outra jornada evolutiva, a jornada no plano espiritual, onde ele vai avaliar os aprendizados que ele fez, onde ele vai ver a necessidade, né, de outras provas, de outros ensinamentos. Então tudo se renova. É preciso que se destrua para que tudo se renove e renasça. E aqui a gente também pode falar que o que seria dentro, né, desse contexto humano, dentro dessa conjugação entre lei de conservação e destruição, o que seria abusivo nesse caso? Seria quando nós destruímos a nossa própria vida ou a vida do nosso semelhante. Porque daí nós estamos infringindo essa lei natural. Tudo tem o seu prazo, nós não temos o direito de antecipar isso, e muitas vezes nós nos destruímos também pelos vícios, né? Pelas nossas atitudes equivocadas, que causam tanto a nossa destruição quanto a destruição do nosso próximo. Você colocou lá no comecinho dessa resposta, e eu vou resgatar. A finalidade, então, da lei, dessa lei de destruição, é chamar a atenção de todos nós, do ser humano, para a transitoriedade e o apego às coisas da matéria, o egoísmo. Sim, é aquilo que muito se fala também, né, da impermanência. A gente tem que ter bem... É difícil para nós, que nós ainda somos muito apegados à matéria em todos os sentidos. Né? Tanto às pessoas, quanto aos sentimentos, né, quanto ao nosso mundo material. E a gente precisa desapegar, porque nós somos seres espirituais. Mas esse desapego também é lento. Também é lento porque é um processo. É importante também que a gente entenda que a gente tem que se perdoar, a gente tem que se entender, né? Entender o nosso processo evolutivo, que é lento, porque às vezes a gente quer que isso aconteça da noite para o dia, né? E não vai acontecer. A lei de destruição, né, nesse sentido, ela age nas formas materiais, no que é material, para trazer reflexos para o espiritual, né? Então, nós, como seres humanos, como a Thaís e a Sandra bem colocaram, somos seres ainda muito atrasados no nosso grau evolutivo. Então, por seres atrasados, nós acabamos entrando em automatismos, numa rotina muito grande, né, num comodismo muito grande. E as pessoas que nós, muitas vezes, entramos nesse comodismo, esse comodismo é o grande inimigo da evolução. A pessoa que está acomodada na sua rotina, na sua forma de pensar, nos seus hábitos, ela não tende a mudar, ela fica confortável naquela chamada zona de conforto. Então tem que vir algo externo para tirar a focalização mental que a pessoa está dando para que ela possa evoluir. Então é ali que age a lei de destruição, para destruir esse contexto, esse cenário que as pessoas muitas vezes estamos inseridos, para que a gente possa nos dar conta, né? Como a Thaís falou, da transitoriedade, da impermanência
né, dessa situação física que nós estamos, a situação material, né? Ou seja, a lei de destruição tem por objetivo ajudar a lei do progresso. Exatamente. Promover o progresso, Promover né? o progresso onde... Que é outra lei, né? E inclusive, assim, interessante, porque Kardec, ele não dá ponto sem nó. Ele não faz as coisas fortuitamente. E a ordem que as leis morais são colocadas, elas nos dizem muito. Então, a Thaís nos falou sobre a lei de conservação. E ela vem antes da lei da destruição, ou seja, ela estabelece uma base. Como quer dizer, nós não estamos aqui pregando a destruição indiscriminada, porque a conservação é a lei que antecede a destruição. Conservar o que é bom, mas destruir o que serviu um dia, mas que não serve mais para o momento espiritual que agora você se encontra. Então, é um convite para que a gente possa fazer essa renovação interna, como bem falou o Marcelo, e a gente possa, então, progredir. Como eu sou da área da engenharia civil, me ocorreu aqui um exemplo. Quando se vai fazer uma reforma, por exemplo, ou edificar algo novo sobre um lote onde já tem uma construção, o que a gente faz? A gente avalia aquele lugar, aquela construção que já existe, e a gente verifica o que pode ser utilizado, que ainda é útil, que pode tirar-se partido daquilo, inclusive deixando um elemento de destaque bonito, e o que a gente precisa destruir para edificar ali. Então, a gente faz essa avaliação e dali surge uma construção nova que às vezes tem um detalhe lá de uma parede, de um tijolo de demolição, de uma madeira de demolição, que fica, que é o que dá o charme na nova construção. Então, a gente resgata e mantém, porque nós não estamos aqui pregando a destruição de tudo que já fomos e de tudo que temos, mas que nós possamos estar atento àquilo que ainda nos serve e àquilo que a gente precisa despojar-se para continuar andando com essa bagagem mais leve, né? Bacana, né? Muito bonito, tu viu, né? Várias ótima comparação, ótima comparação, né? Nós que somos seres muito materiais, muitas vezes essas comparações cotidianas e materiais, elas, mesmo falando da parte espiritual, essas analogias que são feitas, elas nos servem muito para que a gente entenda o conteúdo espiritual, né? Do que a gente... São as parábolas. Exatamente. As parábolas modernas. Exatamente. Os exemplos. E os flagelos que atingem a humanidade, Marcelo, até que ponto o homem pode se prevenir deles? Isso, então vamos falar dos flagelos. Primeiro, o que são esses flagelos? Flagelos são todos aqueles eventos, muitas vezes grandes, que acontecem, e aqui os exemplos que a gente costuma lembrar nesses casos são aqueles eventos naturais, os tsunamis, as tempestades, as enchentes, os furacões, que muitas vezes acontecem, né, em determinadas regiões. E o que eles representam nessa tua pergunta, Mauri? Eles representam uma aceleração do progresso de determinadas áreas e povos. Esses flagelos só acontecem, claro, com a permissão de Deus, para que esses povos que muitas vezes estão estagnados, as pessoas estão naquele ritmo quase parando, que venha algo externo justamente para aquelas pessoas se movimentarem. Então vem algo externo que realmente causa destruição na parte material, que causa abalos, né, na questão geológica, geográfica, e que muitas vezes causam mortes em massa também, né? Mas isso tudo acontece, a permissão de Deus para que isso aconteça é porque é necessário progresso que não estava acontecendo da maneira esperada naquelas regiões. Então vem isso, dá um abalo nas estruturas do comportamento daquelas pessoas, porque imagine, nós estarmos aqui, por exemplo, em Chapecó e acontecer algo, como aconteceu ali há alguns anos em Xanxerê, que teve aquele vendaval que destelhou bastante casas e foi uma comoção social tão grande que as pessoas começaram a se solidarizar, e aí é que entra também o objetivo da providência divina com esses flagelos naturais, para que aquelas pessoas saiam daquele comodismo, daquela situação de estagnação do progresso, do desenvolvimento, e comecem a se movimentar, e também gerando nas pessoas que sofreram esses abalos e nas pessoas que estão à volta
a mobilização daqueles sentimentos de caridade, de amor ao próximo e de também de entender a transitoriedade da vida. Então aquelas pessoas se mobilizam para tentar ajudar essas pessoas nesse contexto de destruição que por vezes acontece. E também, respondendo a segunda parte da pergunta, se é possível prevenir esses flagelos, sim, alguns é possível prevenir. Nós vamos lembrar lá em Blumenau que eles têm aquelas espécie de sirenes quando o rio está enchendo demais, que as pessoas aí elas saem das suas casas, elas vão para lugares mais altos, né? Alguns é possível, agora outros não é possível prevenir. Então tem abalos naturais, um tsunami, por exemplo, não é possível de o homem prevenir. Alguns efeitos sim, mas a causa muitas vezes não é possível prevenir. E veja só, né, que nesse esforço de prevenção, o homem desenvolve a sua capacidade intelectual, que faz parte da proposta de Deus, que a gente desenvolva a nossa intelectualidade e as nossas emoções, né? E de novo, voltando para a área da engenharia, vejam só, lá no Japão, que é uma ilhazinha pequenininha, mas com uma população bastante grande e concentrada, acaba se tornando necessário as edificações dos grandes arranha-céus, né? E lá tem muito terremoto. E a gente não vê notícia desses arranha-céus caindo. Porque o homem foi obrigado, por força das circunstâncias, a natureza, né, o aguilhão lhe empurrando, a desenvolver tecnologias para que pudesse manter essas edificações em pé, apesar dos sinistros naturais. Exatamente. A gente vê, então... É o progresso pela destruição, pela iminência, né, da destruição. Exatamente. A gente vê como está no Livro dos Espíritos, que muitas vezes esses flagelos têm que acontecer para trazer um desenvolvimento, um progresso que em anos se efetua com o flagelo, do que se não fosse o flagelo, talvez demoraria séculos para aquelas pessoas e aquele povo se movimentarem, né? Então a gente vê, também tem uma comparação no Livro dos Espíritos, que resume muito bem essa questão, inclusive dos flagelos e da lei de destruição, que diz o seguinte, que Deus, que é o grande general, aí eles comparam Deus a um grande general. O grande general não está preocupado com os uniformes dos seus soldados. O que seriam esses uniformes? A roupa. Que no caso dos soldados, os espíritos, o corpo desses espíritos. Deus não está muito preocupado com o nosso corpo. Mas nesse sentido, né? Deus está preocupado com o desenvolvimento do próprio soldado, né? Que é o espírito imortal que somos. Então nós temos que sempre ter essa confiança inabalável da condução divina. Nada que vai ocorrer na nossa vida referente também à lei de destruição será por acaso. Deus e os mentores da vida maior, vendo a nossa situação espiritual, as nossas necessidades espirituais, eles vão deliberar acontecimentos vinculados talvez a essa lei de destruição para nos fazer progredir, evoluir e avançar. Então, nada vai acontecer na nossa vida senão com a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Jesus Cristo para convosco. Então, temos que estar sempre cientes, a lei de destruição ocorrerá na nossa vida de acordo com as nossas necessidades evolutivas e de acordo com a desatenção que muitas vezes nós damos aos convites da vida. Porque a vida nos convida ao amor, à caridade, à humildade, e muitas vezes nós ignoramos esses convites ou não prestamos atenção, não dedicamos esforço para nos transformarmos com eles, e aí tem que vir algo externo para um espinho externo, vamos dizer assim. Para que acontece quando você leva uma espinhada? Você dá um pulo para frente, né? Muitas vezes, né? Para você sair do lugar. No exemplo da Sandra aí do Japão, dos edifícios, entra novamente a lei da conservação, né? Além do progresso, a conservação. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330 AM e no Facebook Live, hoje com o tema Lei de Destruição. Sua participação é muito bem-vinda. Escolha o canal, Face, WhatsApp, 2049-1212 ou o fone fixo 2049-1200 e envie a sua colaboração. Aproveitando então, vamos perguntar ao amigo Marcelo sobre as participações. Nós temos muitas participações e queremos dar um bom dia, um grande abraço aos amigos Eloan,
a Lia, ao Nelson, a Miri, a Rosana, a Neiva, Rosemaria, Juleide, Mari, Aline, Gustavo, Ailton, Carme, Neiva, Abel, a nossa amiga Mona Lisa, o João Dias, a Rosane, a Solange, né, a Carme, a Sandra, enfim, a todos um ótimo dia, que Deus ilumine a todos e sigamos com o programa. Obrigado, Marcelo. Agradecemos então a participação de todos esses nossos amigos ouvintes. Se tiverem qualquer dúvida referente, aproveitamos, né? Qualquer dúvida referente ao tema, podem fazer a sua pergunta no Facebook, que nós, na medida do possível, responderemos. E agradecer também a Sandra, a Thaís. E lembrando, né, que todos os programas estão disponíveis na fanpage Hora Espírita Chapecó. E os de 2019, né, a nossa retaguarda, né, o nosso amigos universitários aí, colocaram também no YouTube. Você vai lá no YouTube, Hora Espírita Chapecó também. E o Ayrton, nosso amigo Ayrton, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, está lembrando que amanhã tem a macarronada da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Começa, devido ao Enem, 11h30 começa a macarronada e vai até talvez 2 horas da tarde. E é no Centro Comunitário, bairro Presidente Médici. Tem macarrão, coxa de frango, sobrecoxa, salada. E daí tem para vendas lá cucas, doces, pães, refrigerantes. Lembrando que toda a renda desses eventos espíritas, as macarronadas, especialmente das casas espíritas, elas são revertidas para a continuidade do movimento espírita. Ninguém se beneficia com nada, é destinada simplesmente à manutenção, a pagamento de contas da estrutura física das casas espíritas. Tem que pagar a conta de luz, exatamente, água, né? Exatamente. Se pudermos ajudar, vamos lá, né? E hoje, daqui a pouquinho, já vamos lá também, né? Para ajudar, para montar já as mesas e, né? Essas coisas todas. Thaís, voltando ao assunto flagelos e destruições causadas pelo homem, né? Que o Marcelo explicou aí. A guerra seria talvez a mais perversa? Por que ela ainda ocorre? Por que o homem, né, ainda provoca guerras? Ela vai um dia desaparecer ou não? E também se o soldado que está lá matando o próprio irmão só porque está do outro lado, ele também é culpado ou tão culpado quanto aqueles que provocam, suscitam essas guerras? E também tem as guerras santas, né, que tivemos muitas, né? Pois é, a guerra é ainda algo muito ligado ao nosso primitivismo, à nossa brutalidade, à nossa animalidade, que quando o homem evoluir, né, não sentirá mais necessidade da guerra. A guerra também é fruto da nossa infantilidade espiritual, fruto das nossas paixões, e a maioria delas é em razão de ânsia de poder, de domínio, principalmente o domínio de uma nação por outra, né, da escravização dos povos, da predominância realmente do poder, da ambição do homem, dessas paixões, do orgulho, do egoísmo, que ainda estão muito enraizadas no nosso espírito humano. A guerra só vai desaparecer, então, na medida em que o homem evoluir, em que o homem se der conta, né, da sua natureza espiritual e de quanto isso provoca, né, dores e sofrimentos na sociedade. A gente pode se perguntar assim, mas por que Deus permite, então, as guerras, né? Por que ainda existem guerras? Muitas delas têm um objetivo providencial em razão da liberdade e do progresso de muitas nações, de povos que são subjugados. E isso a gente pode ver em razão da própria história, né? De quantas colonizações houve, né? E de quanto foi necessário, porque quantos povos foram realmente assim escravizados ou totalmente destruídos, civilizações inteiras destruídas, ou simplesmente todos os recursos naturais foram, né, retirados de determinados locais em função dessa ganância do homem e dessa sua ambição desmedida. Então, em alguns momentos, a guerra se tornou necessária em razão disso,
em razão de que outros valores viessem à tona, de que o homem se desse conta, né, e lutasse por valores de liberdade, de fraternidade universais, e para que as coisas se restabelecessem, né? Também é importante que se diga que, por mais cruel que seja uma guerra, ela sempre traz um progresso. Um progresso em razão da tecnologia, em razão da ciência, em razão de novas descobertas, a sociedade dá um avanço. Então, nada, né, totalmente assim em relação às leis divinas, né, tudo tem um caráter evolutivo. Mas isso mais quando o homem não tinha esses conhecimentos espirituais, né? Como tu disse, né? Sim, isso foram necessárias, mas não necessárias. são mais. Quanto mais o homem evolui, né, mais ele se dá conta de que a violência, de que a destruição do outro não é necessária. Por quê? Por que a guerra acontece? É como a gente disse, é domínio, é ambição. O egoísmo prevalecendo, né? Quando se der O conta orgulho. que cada um tem o seu espaço nesse universo, que nós deveríamos ao contrário, né? Cada um ajudar os outros povos ao invés de tentar destruir os outros povos, né? Isso não ocorreria. E mais triste ainda quando a gente fala de guerras santas, de guerras feitas em nomes de Deus, em nome querendo ter a prevalência de uma religião sobre a outra. Quantas guerras santas, né? Quantas mortes e sofrimentos e torturas aconteceram em nome de Deus. E isso realmente é lamentável. Isso demonstra o quanto o homem ainda não conhece Deus. E é primitivo, né? Exatamente. Com a evolução espiritual, com o entendimento, com o amor no coração, o homem deixará de ter o egoísmo e o orgulho dominando a si, e aí terá sim o amor e evitará as guerras, né? Então, como você colocou, a evolução espiritual, moral, acho que você falou, moral, acabará com as guerras, né? E quando a gente fala assim em relação àqueles que comandam, aqueles que ordenam, quando a guerra, né, quando esse intuito de violência, quando esse intuito de poder, de ambição, tem um fundo particular, porque muitas vezes isso é movido apenas pelo interesse de algum grupo. Infelizmente, né, isso interesses de pessoas, ou até mesmo de uma pessoa, de se manter no poder. E daí, qual que é o grau de culpabilidade? É enorme, é imenso, porque ela não está tendo um motivo, digamos assim, né, de liberdade, de fraternidade, de sair daquele... De progredir o seu povo. Isso, de progresso do seu povo. Quando isso ocorre, infelizmente, esse espírito que arquitetou essa situação, ele vai sofrer as consequências disso nas suas outras existências em razão de todas as mortes, de todo o sofrimento que ele causou. Vai ter que resgatar. Vai ter que resgatar isso aí. E quando a gente pensa assim, mas e o soldado que ele está ali, né, cumprindo um dever para o seu país, ele é tão culpado pelas mortes? Não, a gente tem que entender que ele está ali, né, fazendo o seu, digamos assim, trabalho, ele está ali cumprindo ordens, ele está ali defendendo o seu país, defendendo a sua pátria. Então ele não tem assim essa culpabilidade como aquele que arquiteta de modo fútil e egoísta. O que a culpa, ela chega de que forma? Pelos atos de crueldade. Porque uma coisa é você estar ali, né, fazendo aquilo que infelizmente na guerra é o necessário, ou você mata ou você morre, mas você não precisa ser cruel, você não precisa causar um sofrimento desnecessário nas pessoas, ou a prática de tortura que muitas vezes não existe, né, infelizmente, e degradação do ser humano que também existe muito. Então, isso é o que vai tornar, como a gente sempre fala, destruição necessária, destruição abusiva, que também é tratado nesse capítulo. E é bom que a gente entenda que aqui também ninguém está, né, fazendo apologia à guerra e à destruição. A gente está falando que a destruição, no nosso ciclo evolutivo, dentro da nossa ainda imaturidade espiritual, dentro da nossa materialidade, é algo que nós ainda convivemos. Mas que quanto mais nós evoluirmos, mais isso vai sendo retirado, excluído,
porque não é necessário mais. É importante, até eu tinha me esquecido de falar, que em mundos felizes, por exemplo, né, nós estamos no mundo de prova e regenerações. Passaremos para um mundo de regeneração, que isso são séculos e séculos e séculos. E nós ficaremos por séculos e séculos e séculos no mundo de regeneração, para a gente ter ideia de quanto a evolução é lenta. Para chegarmos no mundo feliz. Nos mundos felizes, nós seremos bem mais desmaterializados. Se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os mundos felizes, não haverão doenças. Não haverão sofrimentos, não haverá necessidade da decomposição dos corpos físicos, a morte representará apenas uma viagem, uma passagem. Então a gente vê, né, por que então a destruição ainda é necessária? Em razão da nossa materialidade, em razão da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então a gente vê que essas leis também evoluem na medida em que o homem toma consciência e evolui. Quanto mais atrasado e rude é o aluno, os métodos do professor têm que ser mais enérgicos, né? Então é por isso que a lei de destruição é tão presente e atuante no nosso sistema planetário e vai ser atenuada conforme a nossa evolução. E a pena de morte, Sandra, daí, o que a doutrina diz a respeito disso? Só vê a pena de morte como solução aquele que não compreende a imortalidade da alma. Que nós, defendendo a pena de morte, aqueles que o fazem, mais não estão propondo do que matar o doente para eliminar a doença, né? A doutrina espírita tem um capítulo específico para isso. Aqui no livro dos Espíritos, nesse capítulo que nós estamos tratando, tem um título que trata exatamente sobre isso, tem várias questões, pena de morte. E na questão 760, a afirmativa dos Espíritos é a seguinte: quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Então a gente vai dar um passinho atrás para falar sobre a morte. A Thaís, lá no início, acho que na primeira fala, ela abordou muito bem isso, trazendo a morte como um agente da lei de destruição, né, Thaís? Lembrando de tudo que a morte nos ensina, a morte natural, né? Que essa questão de desapego, de humildade, de ter que conviver com a transitoriedade, com a impermanência, isso vai fazendo com que nós compreendamos que somos limitados e nossa confiança tem que estar naquele ser maior que é Deus. Mas promover a morte, né, ela naturalmente é um agente de destruição, mas a promoção da morte é nós infringirmos a própria lei. Né? Então a humanidade caminha pela marcha do progresso para a abolição total, completa da pena de morte. Na verdade, quando a gente tenta chamar esse tipo de expediente para solução de conflitos, nós estamos naquela visão rasa que o Marcelo falou do soldado. Né? A gente busca soluções fáceis para questões difíceis, complicadas, intrincadas, porque a nossa visão é muito rasa. E a gente precisa lembrar do seguinte: se a nossa visão é rasa, o nosso desafio é a gente conseguir dar um passo além e entender que Deus alcança com a sua sabedoria, o seu amor, a sua visão, o infinito. É como se a gente estivesse no pé de uma montanha e ele lá em cima. Ele está enxergando acima das nuvens, embaixo está uma tempestade, a gente está que não enxerga um palmo na frente do nariz, e lá em cima está céu claro e o sol está brilhando. E é lá onde Deus está. E ele sabe o que é melhor para a gente, justamente por enxergar o que nós não vemos. E a gente, com base nessa visão limitada, quer decidir e resolver as coisas, às vezes de maneiras pueris, infantis, porque compreendendo a imortalidade da alma, é assim que a gente vê a pena de morte. Então, assim, para dar uma sintetizada nisso tudo, muitas vezes o que acontece? Os abalos que nos alcançam, essas tempestades das vidas, a lei de destruição agindo, ela nos abala. Essas coisas nos entristecem. Né? Mas aí a gente lembra do apóstolo Paulo, nessa proposta de abdicarmos da nossa visão estreita, compreendermos que ela é limitada e clamar por Deus e confiar nele. Então o apóstolo Paulo nos diz: levanta tuas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Como quer nos dizer?
ainda que abalado, levanta, te ergue e confia, porque Deus é maior. Aproveitando esse gancho, né, por que a pena de morte não resolve? A Sandra colocou muito bem. A pena de morte aniquila o corpo físico. O espírito daquele assassino, daquele criminoso que nós queremos matar, além de ser o nosso irmão perante Deus, nós somos da grande família humana universal. O pior criminoso e o melhor espírito que estão aqui são nossos irmãos. E nós temos que evoluir juntos. Ninguém pense que vai evoluir sozinho e vai fazer sua evolução sozinho, porque é da própria evolução que você volta e resgatar os seus irmãos em dificuldade. Além disso, de sermos irmãos, o criminoso, se a gente aniquilar o corpo, fazer a pena de morte, o que vai acontecer? Vai ficar o revoltado. Espírito dele vai ficar... Ele já é materializado pelos seus instintos criminosos, ele vai ficar preso à terra, influenciando outras pessoas na ideia de vingança. Ele vai se revoltar contra o sistema, ou seja, vai ser mais um espírito, provavelmente, não é uma regra geral, mas a tendência é que seja mais um espírito obsessor, influenciando outros criminosos ou querendo a vingança contra aqueles que determinaram a sua pena. Então nós não resolvemos o problema. Simples assim. Ali aqui a nossa ouvinte, ela diz assim, ó, morrer não é um problema, matar é. É isso. Muito bem colocado. Exatamente. Resume bem. Gente, olha, são 8 horas, 51 minutos e 40 segundos. Muito interessante o assunto, mas a gente já está se encaminhando para o final, né? Os minutos finais do nosso programa Hora Espírita com o tema Lei de Destruição. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o comecinho, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó e reveja desde o início. Lá também você vai encontrar todas as edições anteriores dos nossos programas e os temas dos próximos programas. E queremos aproveitar esse espaço para agradecer os nossos patrocinadores que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Aos colaboradores voluntários, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora, nosso muito, muito obrigado. E convido você a ouvir os recados da Imobiliária Nossa Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Lei de Destruição. Gente, rapidinho. Marcelo, além de todos esses flagelos, de certa forma até coletivas que a gente falou, há os homicídios, os infanticídios, parricídios, há a crueldade que caracteriza certos crimes. Isso faz parte das leis divinas? As consequências aí são as mesmas que a gente falou agora há pouco, que a Thaís colocou? Para todos a mesma coisa? Esses assassinatos que você colocou com as diferentes denominações não fazem parte das leis divinas. Ora, nós aprendemos que Deus é amor. Como ele poderia prever em suas legislações eternas a morte como sendo uma parte da sua lei? Não. Então, esses assassínios não fazem parte das leis divinas. E aí as consequências? Nós sabemos que para cada assassino será uma consequência diferente. E nós temos aqui facilmente uma comparação com os processos terrenos, em que cada processo criminal é levado em conta a vida do criminoso, as suas atenuantes, as agravantes do crime, enfim.
A medida da aplicação da pena pela justiça divina para cada criminoso será de uma maneira diferente, levando em conta todo o histórico dessa pessoa. E aí, só para nós encerrarmos a questão, também vale ressaltar que todos os criminosos, assassinos, eles terão novas oportunidades. Pela lei de reencarnação, eles são nossos irmãos e terão novas oportunidades. E ainda, muitos de nós que aqui estamos encarnados, talvez sejamos no passado um assassino. Com hoje oportunidades de melhoramento. E perguntaram uma vez para Chico Xavier: Chico, qual é a conceituação que você dá do criminoso? E o Chico disse: meu filho, criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Ou seja, né? E ele sabia. Será que nós temos moral para condenar o assassino? Talvez a gente tenha... A nossa missão é de condenar o ato criminoso, que é errado. A matar alguém é errado. Agora, o assassino nós não podemos julgar. Cabe a Deus o julgamento na sua totalidade. Muito bom. Daria para decorrer muito mais sobre esse tema, mas, Thaís, do ponto de vista dos sentimentos, a gente pode construir ou destruir em nós e nos outros. Como podemos utilizar isso ao nosso favor nessa lei de destruição? Nós já falamos aqui no decorrer do programa, mas é bem importante, eu achei bem importante também o que o Marcelo falou há pouco tempo atrás, que a destruição é necessária para que muitas vezes venha mexer conosco. Então, muitas vezes, quando a gente fala em destruição de sentimentos, coisas ruins que nos abalam. E isso acontece frequentemente, né? Situações ruins, sentimentos negativos que nós recebemos de outras pessoas, dificuldades que nós passamos. E isso tudo vem para que a gente acorde, para que a gente desperte, para aquilo que nós precisamos mudar, nos modificar, nos melhorarmos. E também para que a gente aprenda a perdoar, que é tão difícil, né? A gente perdoar esses sentimentos que muitas vezes as pessoas trazem e que não sabem se resolver, não sabem como lidar com seus próprios problemas e agridem os outros, destroem os outros. Então a destruição não acontece só na parte física. Nós podemos destruir uma pessoa moralmente, nós podemos destruir os seus sonhos, os seus objetivos, destruir a sua alegria. E ao mesmo tempo a gente pode se autodestruir com um sentimento de autopiedade ou de se achar que não é mais capaz. Jamais, né? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos capacidade, todos nós viemos com o objetivo de nos melhorarmos. Então, quando a gente fala que a lei de destruição pode ser usada a nosso favor, é nesse sentido, de destruir as coisas ruins e de fazer que o novo, que o bom, que o homem novo surja de todos esses acontecimentos, que a gente possa sempre tirar o positivo de tudo aquilo que nos acontece, nem que seja, como a gente diz, para a gente se fortalecer na fé, na nossa capacidade, no nosso entendimento. Exatamente. Eu sei que o nosso tempo está estourado, mas apenas para deixar assim uma mensagem de consolo e de esperança para as pessoas, porque a gente falou sobre flagelos, destruição. Então, lá no início, a gente comentou que quando a gente fala em lei de destruição, quando falamos em transição planetária, apocalipse e o dilúvio, que é a metáfora bíblica, nós estamos falando da mesma coisa. Então, lá no dilúvio, nós já temos a fórmula de como nós nos prepararmos para enfrentar essas tempestades da nossa vida, que é a lei de destruição agindo. Então lá a proposta de Deus através de Noé é que ele construísse uma arca. E esse é um convite que Deus faz para todos nós, que nós sejamos capazes de construir internamente uma arca. Não é um barco para navegar em águas externas, mas é um barco, uma fortaleza moral interna para que a gente navegue nesse mar tumultuoso que é a encarnação. E o que é essa arca? É a construção de uma vida baseada na gratidão, no serviço, no cultivo de afetos, no trabalho, na ação no bem, no exercício da caridade.
o cultivo de todos esses valores, ele vai fortalecer o nosso espírito para o enfrentamento dessas tempestades. E não vai impedir que nós soframos, mas vai impedir que nós naufraguemos. Então, o nosso espírito vai ser capaz, embora sofrendo, de atravessar a tempestade e sair melhor lá do outro lado. Né? E sempre mirando o farol das nossas vidas, que é Jesus Cristo. No meio da tempestade tem um farol. Marcelo, mais algum detalhe de participações? Agradecer a presença e a participação dos amigos. E um grande abraço a todos. Puxa vida, gente, olha, o assunto levaria, né? Bom, chegamos, né, ao final de mais um programa Hora Espírita, hoje com a Lei de Destruição. Como você já sabe, você pode encontrar os endereços das Casas Espíritas no Facebook, na Hora Espírita Chapecó. E hoje foram citados o livro dos Espíritos, também o Evangelho segundo o Espiritismo, e a última foi Leis Morais e Saúde Mental de Sérgio Lopes, né, que você citou, certo? Então agradecemos a audiência e também os amigos da equipe que hoje colaboraram conosco, Marcelo, Thaís e Sandra, o nosso muito obrigado. Fiquem à vontade para suas considerações finais, Sandra. Só agradecer, né? Obrigada. Um abraço a todos os nossos ouvintes, bom final de semana e boa sorte a todos aqueles que vão fazer o Enem. Isso mesmo. E uma frase que o Chico sempre dizia, é preciso criar infraestrutura espiritual, que a gente possa nos alimentar desses valores da doutrina espírita para construir os valores para passar pelas tormentas que porventura venham na nossa vida. Um abraço a todos. E essa lei de transição é para despertar da ilusão, né, do ser humano para não tornar o transitório impermanente, né, não fazer essa confusão. E agradecemos também ao Henrique pelos trabalhos de operação técnica. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana e até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Fiquem todos com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana com muito